Comer pão para melhorar o humor. O pão estimula a produção de serotonina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Estamos de volta com o Fator Saúde, hoje com o Dr. Sidney Gaspar, falando sobre transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. Os sintomas mais leves do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pode e são facilmente confundidos com manias. A pessoa portadora do TOC tenta ignorá-los ou eliminá-los com ações repetitivas e percebem que seu comportamento torna-se excessivo. Nestas cenas do filme Melhor Impossível, pode-se constatar o desconforto e aflições caracterizados pelas presenças de obsessões e compulsões. Além de acarretar um grande estresse, elas consomem muito tempo, mais de 1 hora por dia, interferindo bastante na rotina normal, no trabalho ou nas atividades sociais. Eu gostaria de saber qual são a causa do TOC. O TOC é uma doença que anda sendo muito estudada no sentido de ser entendido a razão das pessoas terem TOC. Sabe-se que algumas áreas do cérebro são importantes no desenvolvimento da doença, mas existem muitos fatores que podem estar associados a isso. A predisposição genética, uma certa herança familiar, a gente encontra em muitas famílias de pessoas que têm TOC, outros pacientes que também têm esses sintomas. Ou até alguns pacientes que não têm TOC, mas que apresentam na sua família gente com tiques. Então, assim, existe uma tendência genética, existe um fator biológico, existem casos de pacientes que depois de sofrerem um traumatismo craniano, num acidente ou um derrame cerebral, o AVC, o acidente vascular cerebral, essas pessoas passam a desenvolver sintomas obsessivos, rituais obsessivos ou comportamentos obsessivos. Então, assim, é um objeto de estudo, é um objeto de estudo importante, mas é uma doença que tem um fator genético associado, fatores biológicos importantes, principalmente ligados às regiões da base do cérebro. Qual é o tratamento que existe para o TOC? Olha, nós podemos entender que o TOC ele possui 2 grandes modalidades de tratamento, que geralmente deveriam ser combinadas. O tratamento farmacológico, usando fundamentalmente medicamentos antidepressivos, e o tratamento psicoterápico, sendo que algumas terapias são mais eficazes em sintomas, como é, por exemplo, o caso da terapia cognitiva comportamental. Algumas terapias enfocam mais a dinâmica da vida do portador de TOC, que é alguém que com todos esses sintomas não pode se dar o luxo muitas vezes de sair de casa, de namorar, de ser mais feliz na vida. Muitos portadores de TOC se recolhem na vida, se escondem, têm vergonha dos seus sintomas ou têm dificuldades sociais por causa dos sintomas. Então o tratamento é uma coisa importante e a associação de um tratamento farmacológico com um tratamento psicoterápico geralmente produz um sucesso maior. A terapia é fundamental para o tratamento do TOC? Sim, a gente pode considerar que o paciente que tem TOC, ele, além dos sintomas, ele tem outras dificuldades. Estatísticas americanas mostram que um paciente com TOC às vezes leva até 7 anos para ele procurar ajuda. Enquanto isso, ele sofre, porque ele sente que muito da vida dele é comprometida pelas atitudes, ele não pode fazer certas coisas, ele não pode mexer em certos objetos, ele não pode ter certas atitudes porque isso causa um comprometimento. Então ele tem, além dos sintomas, comprometimentos sociais, comprometimentos emocionais importantes, que as terapias são fundamentais no sentido de ajudar a lidar não só com a melhora dos sintomas, mas com a melhora da relação que ele pode produzir com a vida e das interações sociais que ele possa vir a fazer. O TOC tem cura? Olha, essa é uma pergunta sempre difícil em medicina. A grande parte das doenças médicas não tem cura. A maioria das doenças elas têm uma diminuição dos sintomas com o tratamento ou uma melhora que o paciente possa apresentar com o tratamento. No TOC não é muito diferente. A maioria dos pacientes que têm TOC estão sujeitos a recaídas, mesmo após o tratamento. Alguns permanecem com sintomas de uma forma mais branda, apesar de terem tomado medicação, enfim, de terem feito um tratamento.
Então, assim, mais importante do que a gente pensar se tem cura ou não tem cura, é a gente ter a clareza que existe possibilidade de tratamento, e tratamento esse que pode diminuir muitos sintomas do paciente, melhorando por demais a sua qualidade de vida. E isso é mais importante. Mais importante do que a gente ter preconceito em relação a um medicamento por muito tempo, é a gente não querer ficar doente por muito tempo, ou não querer sofrer por muito tempo. E isso, os tratamentos permitem que os portadores de transtorno obsessivo compulsivo tenham uma qualidade de vida muito melhor quando são tratados. Quanto tempo é necessário para o tratamento do TOC? Olha, a rigor, a gente pode pensar que alguns pacientes com tratamentos, tomando medicações em doses adequadas, fazendo acompanhamentos psicoterápicos, poderão se beneficiar de um tratamento em torno de 1 ano e meio, 2 anos de medicação continuada. Mas a gente sabe, né, por experiência clínica, que vários pacientes vão necessitar de medicação por muitos anos, alguns talvez pela vida toda. Isso vai variar muito do grau de intensidade de sintomas, o comprometimento que esse paciente tenha com esses sintomas. Então, um paciente que tem um TOC, mas que os sintomas sejam um pouco mais leves e ele consiga gerenciar esses sintomas melhor ao longo da vida, talvez tratamentos mais breves já sejam suficientes para melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Já sintomas mais graves, pacientes que têm sintomas muito intensos, geralmente têm dificuldade até para trabalhar, precisam ficar afastados e acabam necessitando de tratamentos muito mais demorados, tratamentos às vezes ao longo de toda a vida. Nossa conversa de hoje é sobre TOC. O Dr. Sidney Gaspar é nosso convidado e continua conosco no próximo bloco. Não saia daí!